Olá, tudo bem? Espero que esteja bem. Então, vamos dar o início a essa matéria no que diz respeito à álgebra quanto à sua classificação das expressões. Então, isso para dizer que a álgebra é uma matéria muito vasta. Aqui, simplesmente, nessa videoaula, vamos tratar da sua classificação. Isto que diz respeito, nós temos que entender algo antes de irmos à classificação. Uma expressão é considerada normal quando apresenta numa forma plana, isto é, por exemplo, temos uma expressão normal que é A mais ou menos B. Isso partindo da definição do álgebra, que diz que a álgebra tem que conter uma variável dentro da sua expressão. Isso para dizer que aqui poderíamos, nesse exemplo, conforme podemos ver, podemos dizer que o AX mais B, isso é uma expressão algébrica normal. Simplesmente memorize isso, normal nesse caso. Então, mais em frente vamos entrar com mais detalhes. Ok. Vamos dar alguns exemplos para facilitar a sua compreensão. Que temos aqui um x, simplesmente é uma expressão, porque contém uma variável. Temos aqui o x mais 2, temos aqui o x menos 3, temos aqui o 2x menos 4, temos aqui o x mais 4, x elevado a 2 mais 4, temos aqui o 2x ao quadrado mais 2x menos 1, essa é uma expressão quadrática. Isso que diz, temos uma expressão de x elevado ao cubo mais 2x elevado ao quadrado mais 4x menos 2. Isso para dizer que essas são consideradas as normais. Então, para podermos entender a classificação, primeiro temos que entender o que é uma expressão normal e uma expressão fracionária. Isso que diz que uma expressão fracionária é toda aquela expressão que leva um traço de fração. Temos aqui um exemplo do A sobre B. É uma expressão fracionária. Por quê? Porque tem um traço de fração. Ok, vamos dar uns exemplos. Temos aqui o x sobre 2, que simplesmente tens que ver isso mais adiante, vamos aprofundar. Temos aqui o x mais 2 sobre o 2, temos aqui o x mais 2 sobre o x menos 2, temos aqui o x mais 2 sobre o 2x menos 4x, temos aqui essa expressão que é muito comprida nesse caso. Então, aqui podemos ver que temos algumas expressões que são, por exemplo, aqui o x sobre 2, sobre 1, nós sabemos que essa expressão é considerada como se fosse x apenas. E temos aqui o x mais 2 sobre 2, diz que é uma expressão fracionária porque leva um traço de fração, mas vou mudar a sua ideia mais em diante. Então, de seguida, podemos ver a sua divisão das expressões, que é racional e irracional. Isso para dizer que o conjunto dos números racionais. Te dou um TPC, vai pesquisar o que é conjunto de números racionais e o que é um conjunto de números irracionais. Então vamos adiante. Isso para dizer que números racionais e expressão racional inteira é toda aquela que não leva a traço de fração. E expressão fracionária é toda aquela que leva o traço de fração. Ok, então vimos nosso exemplo. Aqui temos um exemplo de uma expressão racional inteira que é x mais 2, temos aqui o 2x menos 4x, temos aqui o x ao quadrado mais 4, temos aqui o 2x elevado a 4 mais 2x menos 1. E temos aqui essa expressão. Então, na racional fracionária, temos aqui, conforme aquele exemplo que demos anterior, está aqui o x sobre o 1. E o x mais 2 sobre 2, o x
mais 2 sobre x menos 2, o x mais 2 sobre 2x menos 4. Então, aqui nós devemos notar algo. Uma expressão fracionária, agora estamos a entrar nas definições. Uma expressão fracionária tem que no numerador ter uma variável e no denominador ter uma variável. Então, conforme podemos ver nessa expressão, simplesmente o numerador é que tem uma variável. Isso para dizer que essa expressão não é racional fracionária. Conforme podemos ver aqui, não obedece à regra de uma expressão racional fracionária que diz que na variável do numerador deve conter uma variável, na variável e no denominador deve conter uma outra variável. Aqui não é, simplesmente podemos classificá-la como racional inteira, porque o x sobre 1 é considerado a x apenas. Não, vamos a seguir. Temos aqui, vamos ver primeiro se obedece à regra. X mais 2, no numerador obedece. E no denominador não obedece, porque não tem uma variável, mas no numerador tem uma variável que é x. Então, aqui também podemos considerar como se não fosse uma racional fracionária, porque ela não é. Simplesmente ela não é. Ela é racional inteira, é classificada desse jeito. Então, de seguida, vamos para outro exemplo, que diz que o x mais 2 sobre x menos 2 é uma expressão fracionária ou inteira. Então, acredito que já tenha se respondido, conforme vem a definição, que diz que uma racional fracionária tem que conter uma variável no numerador e outra variável no denominador. Aqui, conforme podemos ver, temos uma variável no numerador que é x e no denominador temos outra variável que é x. Então, isso é uma racional fracionária. E no denominador temos o x mais 2 sobre o 2x menos 4x. Também obedece à definição. É racional fracionária. E temos como último que é essa expressão toda. Vamos verificar no numerador se consta lá uma variável. Conforme podemos ver, constam várias variáveis. Então, obedece no numerador, veremos no denominador. No denominador não obedece, por quê? Porque não temos uma variável. Então, isso para dizer que ela é classificada como racional inteira. Então, feito isto, vamos entender algo que diz respeito a irracional. Expressões irracionais. Expressões irracionais estão divididas nas inteiras e fracionárias. As inteiras, uma expressão ou uma função irracional tem que ter um sinal de raiz. Basta conter um sinal de raiz e dentro da raiz conter uma incógnita. Quer dizer que essa expressão é irracional. Então, de seguida, vamos classificar se é inteira ou fracionária. Conforme já vimos, as inteiras são essas simples, as fracionárias são aqueles que levam um traço de fração. Então, as inteiras, temos aqui o raiz de x mais 2. Então, podemos ver nesse exemplo que a variável x está dentro da raiz, então é inteira, é irracional inteira. Então temos aqui outro exemplo que é x menos raiz de 2. Aqui não obedece à regra, porque não consta uma variável dentro da raiz, simplesmente temos um número. Então ela não faz parte de expressões irracionais inteiras. Isso para dizer que é classificado como racional inteira. Então, de seguida temos aqui a expressão raiz de 2x menos 4x. Conforme podemos ver, tem uma variável dentro da raiz. É expressão
expressão irracional inteira. Em seguida, temos aqui a expressão raiz de 2x menos 4x. Qual é a diferença entre esses dois? A diferença é que nessa consta uma variável e nessa outra não consta uma variável. Isso para dizer que não é irracional. Não é irracional, mas sim racional. Então, não é. Podemos assinalar, não é. Em seguida temos essa expressão, raiz de x ao quadrado mais 4. Acredito que já tenhas entendido a ideia. E essa ideia está correta. Se você disse que é uma expressão irracional inteira, porque dentro da raiz consta uma variável, estás corretíssimo. Então, de seguida temos essa expressão. Se for analisar essa expressão, aqui onde tem uma raiz, a raiz, dentro da raiz só temos um número. Aqui temos um número e temos aqui um número. Isso para dizer que, já que não tem uma variável dentro da raiz, não é considerada como uma expressão irracional inteira. De seguida temos essa expressão. Vamos verificar a raiz. Dentro da raiz já temos uma raiz, já temos um ponto de partida, e dentro da raiz temos que verificar se tem uma incógnita. Está aqui a incógnita. Tem uma incógnita. É uma expressão irracional inteira. De seguida vamos ver as fracionárias. As fracionárias simplesmente temos que acrescentar o traço de fração nas irracionais inteiras. Aqui, conforme podemos ver, nós já vimos a classificação de uma racional fracionária. Isso para dizer que uma expressão racional ou fracionária tem que ter variáveis no numerador e no denominador. E aqui nas irracionais fracionárias não foge a regra, simplesmente temos que acrescentar a raiz que deve estar dentro da raiz, tem que ter uma incógnita. Aqui, conforme que eu acabei de dizer, podemos ver que a raiz, essa expressão, não é fracionária. Por quê? Porque no denominador não temos uma variável. Simplesmente já reprova, não é fracionária. Não é fracionária. Mas sim uma racional, uma irracional inteira. Porque essa expressão é equiparada a simplesmente raiz de x e o 1 não existe. Está oculto. Então temos aqui outra expressão que é raiz de x mais 2 sobre 2. Isso para dizer, conforme a definição, ok, vamos verificar se é fracionária. Fracionária, tem um traço de fração, ok, está tudo bem. Então vamos verificar se no numerador temos uma variável e no denominador temos uma variável. Conforme podemos ver, no numerador temos uma variável, no denominador não temos uma variável. Já reprova aqui mesmo. Ela não é fracionária. Não é fracionária. Então, podemos ver uma raiz, temos uma raiz. Então, podemos integrá-la e dentro da raiz temos uma variável. Então, podemos dizer que é irracional inteira. Então, de seguida, temos a expressão que diz raiz de 2x menos 4x e sobre x menos 2. Ok, vamos analisar a expressão. Primeiro, vamos verificar se consta lá o traço de fração. Sim, consta. Ok, agora vamos verificar a regra, se é uma expressão fracionária ou não. Então, temos aqui, vamos verificar as incógnitas, as variáveis, desculpa. Temos aqui no numerador uma variável, sim, está corretíssimo. Aprova. E no denominador temos, sim, é uma expressão fracionária. Agora resta saber se é inteira ou irracional. Ok, temos uma raiz, sim, temos. Ok, agora vamos verificar se dentro da raiz temos uma incógnita. Temos uma incógnita dentro da raiz. Então, essa sim é uma expressão irracional fracionária. Temos aqui, de seguida,
o exemplo que diz: raiz de x elevado a 2 mais 4 sobre 2x menos 4x. Vamos verificar, analisar conforme os passos dizem. Primeiro temos que verificar se é uma fracionária. Vamos verificar. No numerador temos uma variável? Sim, temos. No denominador temos uma variável? Sim, temos. Ok, é uma fracionária. Agora vamos verificar se é racional ou irracional. Já consta aqui uma raiz que já nos dá um ponto de partida que é irracional. Então, dentro da variável tem uma incógnita. Então aí podemos dizer que é uma irracional fracionária. E se dentro da raiz não tivesse esse x, simplesmente tivesse essa raiz de 4, isso não seria mais uma irracional, mas sim uma racional. Que de seguida temos essa expressão. Vamos verificar no numerador e no denominador se temos uma raiz e se temos uma variável. Temos várias variáveis no numerador e no denominador temos várias variáveis também. Agora vamos verificar se é racional ou irracional. Verificamos a raiz, conseguimos ver que tem uma raiz sim, no numerador e denominador. Então, dentro da raiz tem uma variável? Sim, tem uma variável. Então, e no numerador e no denominador podemos considerar como uma irracional fracionária. E, como último exemplo, temos aqui uma expressão que no numerador, vamos verificar no numerador se tem variável. Sim, tem várias variáveis, sim. E no denominador tem variável, sim. É uma expressão fracionária. Agora vamos ver se é irracional ou racional. Ok. Temos aqui uma raiz, temos a raiz, sim, vamos concorrer para irracional. Mas calma aí, temos uma raiz. Agora vamos verificar se dentro da raiz temos uma variável. Aqui temos raiz de 2, simplesmente. Não tem uma variável nessa raiz e nessa também não tem. Então podemos considerar como racional, fracionária essa expressão. Então, muito obrigado pela videoaula e espero que estejam atentos e se for do vosso agrado, eu gostava que compartilhassem para os vossos amigos mais próximos e que colocassem ali curtida, comentem para saber se dá para continuar com as videoaulas ou não. Obrigado.